Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos fazer a nossa quinta aula do nosso programa de empregabilidade. Eu estou com a apostila de vocês aberta aqui. Nós vamos estar falando sobre a inteligência emocional. Tá? Tem uma frase aqui de Aristóteles que diz assim, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Inteligência emocional. Você pode estar se perguntando qual a razão de haver um capítulo voltado para a inteligência emocional em um livro de empregabilidade. E o motivo é que nem a experiência, educação e conhecimento explicam a razão pela qual algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não. Você deve ter presenciado pessoas com habilidades brilhantes passarem por situações difíceis ou até mesmo nunca alcançarem o sucesso, enquanto outras, com menos habilidade, estão no auge da atividade que escolheram. A pergunta é, por que isso acontece? A resposta está no que chamaremos de inteligência emocional. Algumas pessoas acham que apenas experimentarmos emoções quando estamos em um relacionamento amoroso, ou quando passamos por situações intensas. Na realidade, tudo que acontece ao nosso redor gera emoções. Algumas são mais fortes do que as outras, e muitas das vezes, sem ao mesmo perceber, tomamos atitudes influenciadas pelo que estamos sentindo no momento. Isso é fato, né? Dependendo do que nós estamos sentindo, né? Por exemplo, um dia que você está muito empolgado, você tem que tomar uma decisão, talvez você vá tomar essa decisão pela emoção e não pela razão. E isso é muito perigoso, né? Talvez a gente pode tomar a decisão errada. Mas vamos dar sequência aí no que o autor do livro diz. Somos constantemente incentivados a aperfeiçoarmos nosso conhecimento e experiência. E isso é necessário, pois sem eles o caminho para o sucesso será muito difícil. Porém, pouco se ensinamos sobre a compreensão real de nossas emoções e tão pouco sobre as emoções alheias. Por esse motivo, é raro saber como a inteligência emocional influencia em nossas vidas. É muito comum confundir inteligência emocional com carisma e sociabilidade. A falta de conhecimento também leva a maioria das pessoas a pensar que a inteligência emocional não pode ser desenvolvida ou aperfeiçoada. O pensamento mais comum é que ou você é inteligente emocionalmente ou não é. Este capítulo te mostrará real sentido da inteligência emocional e como a utilizamos e como a utilização da mesma mudará o rumo de sua vida. Ao desenvolver essa aptidão, você será capaz de estimular o seu conhecimento e experiências para alcançar o sucesso. Então, quando nós falamos aqui, igual tem muitas pessoas que acham que você ou nasceu, né, já com a inteligência emocional ou não. Né? Mas isso você pode, igual aqui no finalzinho desse parágrafo, ao desenvolver essa aptidão, você pode muito bem desenvolver essa aptidão sim no decorrer do tempo, tá? E como fazer isso? Vamos primeiro falar o que é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional está relacionada com a capacidade humana de sentir, entender, controlar e modificar o estado emocional próprio ou de outra pessoa de forma organizada. Salovey e Meyer dividiram a inteligência emocional em 4 domínios. Então vamos lá, vamos ver o que esses dois aí têm para nos falar. Percepção das emoções inclui habilidades envolvidas na identificação de sentimentos por estímulos, como a voz ou a expressão facial, por exemplo. A pessoa que possui essa habilidade identifica a variação e mudança de estado emocional de outra pessoa e de si mesma. Uma das emoções implica a capacidade de empregar as informações emocionais para facilitar o pensamento e o raciocínio. Entender emoções é a habilidade de captar variações emocionais nem sempre evidentes. Controlo ou transformação de emoção. Ou controle da emoção, né? Substitui o aspecto mais facilmente reconhecido da inteligência emocional, é a aptidão para lidar com os próprios sentimentos. Essa imagem que foi colocada aqui, é bem legal. Tá? Tem uma
vamos ver aí o que o autor quis dizer, né, com essa imagem aqui. Mas dá pra gente imaginar. Aqui, ó, as aptidões, né? E aqui cores como música, tá relacionada à música, pintura. Então tem tudo algo relacionado aí. Então vamos lá. Tudo que acontece à nossa volta geram sensações. E a forma como gerenciamos essas sensações é que determina o nosso nível de inteligência emocional. Saber como lidar com as emoções de maneira eficaz pode ser um desafio, pois é necessário compreender como cada um de nós observamos o conhecimento do dia a dia. A parte frontal do nosso cérebro é responsável por receber fenômenos complexos e racionais. Já a parte posterior é a mais próxima da coluna vertebral. É responsável por captar as sensações e traduzi-las em emoções. As emoções são fortes motivadores comportamentais e nossos cérebros são programados para nos tornar criaturas emotivas, tendo em vista que as sensações chegam primeiro à parte posterior do cérebro, pela coluna vertebral, por meio dos impulsos elétricos. Por mais que as duas partes do nosso cérebro, racional e emocional, se comuniquem constantemente, antes mesmo do acontecimento chegar à área racional, nós já estaremos vivenciando as emoções. O fato de experimentarmos primeiro as respostas emocionais e não racionais pode nos levar a agir emocionalmente. Foi aquilo que eu comentei lá no comecinho da aula, né? Então, por exemplo, talvez você está muito empolgado e toma uma decisão que não era certa para aquele momento. No entanto, quando utilizamos a inteligência emocional, teremos a capacidade de equilibrar a percepção racional e emocional dos fatos. Aí nós vamos falar agora dos 5 pilares da inteligência emocional. Tá. Daniel Goleman não foi o primeiro a falar de inteligência emocional, porém é conhecido mundialmente por suas teorias sobre o assunto. Para ele, a junção de 5 qualidades humanas constitui a inteligência emocional. Os pilares podem ser usados de forma conjunta ou independente. A primeira qualidade está relacionada à autoconsciência. A primeira qualidade está relacionada com saber exatamente o que se sente. É a capacidade de reconhecer e compreender as próprias emoções, bem como utilizar esta capacidade para guiar os seus comportamentos e relacionamentos. Fazer uma autoanálise dos seus padrões emocionais é o ponto de partida para alcançar a inteligência emocional. Isso inclui monitorar quais são as suas respostas emocionais para diferentes situações, como estresse ou de prazer. Esse processo de desenvolvimento de autoconsciência é preciso fazer avaliações e análises diárias. Você precisa analisar taticamente as suas ações. Para isso é válido fazer anotações diários de sentimento, pedir feedback para os amigos e colegas de trabalho e meditação. Se pergunte: quem sou eu? Quais são as minhas atitudes marcantes? Agora nós vamos falar da automotivação. Nesse caso aqui, quando nós falamos de estresse, por exemplo, quando você está estressado, como você age? Por exemplo, você gosta muito de café, tá tomando aquela xícara de café, tá tendo sentindo o cheiro do café, o gosto do café, isso te dá muito prazer. Como você se sente nessa hora? Tá? Com estresse, qual que é as suas atitudes com estresse? Então faz uma análise aí sua mesmo, tá? De você mesmo, faz essa análise. Vamos falar da automotivação agora. Essa é a capacidade de provocar em si mesmo estímulos para suas ações. É saber como manipular as emoções de forma que elas gerem combustíveis para te impulsionar e manter o foco dos seus objetivos. A automotivação te faz capaz de agir apenas como estímulos internos, sem a necessidade de motivação externa. Ter propósito e objetivo é fundamental para a automotivação. Por qual motivo você tem que fazer o que faz? Ter iniciativa é fazer escolhas otimistas, desde ao acordar até o fim do dia. São ações de quem busca se automotivar. Parece muito difícil de fazer, tendo em vista que passamos constantemente por situações difíceis. Por esse motivo, precisamos entender quais emoções paralisam ou não nossas atitudes.
Vocês já viram que tem pessoas que entram numa dificuldade e não conseguem encontrar solução? Eu sempre costumo falar que quando nós estamos com algum problema, nós não temos que focar na dificuldade, mas sim focar na solução. Professor Célio, como é isso? Talvez a gente fique tão preocupado com aquela dificuldade, com aquela situação que nós estamos passando, que nós não temos cabeça para encontrar a solução. Então, a melhor coisa, sentar, colocar a cabeça no lugar e buscar soluções para aquele determinado problema. Porque senão a gente vai olhar o problema, ficar olhando o problema, olhando no problema, ele só vai crescer. E com isso nós não vamos ter força para solucionar ele. Ter, como eu vou dizer, cabeça no lugar para solucionar o problema. A gente só vai fazer esse problema crescer cada vez mais. Tá? Isso a gente tem que nos ajustar aí emocionalmente para tentar achar essa solução. Assim como a qualidade anteriormente citada, para o desenvolvimento desta será necessária uma manutenção diária. Quanto mais você pensa sobre os seus sentimentos, mais fácil será compreendê-los. Se pergunte: quais são meus objetivos? Meus pensamentos motivam ou retardam a minha ação? Isso aqui é muito interessante, né? É o que eu estou falando. Talvez você vai focar no problema e isso vai estar retardando a sua ação. Enquanto você tem pensamentos voltados para a solução, você vai estar motivado a resolver esse problema muito mais rápido. Tá? Se vocês tiverem uma opinião diferente da minha também, na hora lá no grupo vocês podem colocar a opinião de vocês sem problema nenhum. Tá? Isso é a minha opinião, o meu jeito de pensar. O autocontrole. Esse pilar da inteligência emocional está relacionado com o desenvolvimento de um plano de ação consciente para lidar com suas emoções. Ele se manifesta na escolha de agir ou não, de acordo com a percepção emocional, estando relacionado também com a capacidade de direcionar o próprio comportamento, objetivando a geração de benefícios próprios. Autocontrole é ter a habilidade de não se deixar velar pelas emoções, perdendo o controle sobre o seu modo de agir ou reagir. É importante ter em mente que esta habilidade não se refere ou reprime o que se sentir, e sim controlar e expressar as emoções, no momento, local e intensidade correta. Por isso, não se consegue ter autocontrole sem se ter uma boa análise de si mesmo, pois autoconhecimento é a chave para o autocontrole emocional. Se pergunte: como você é influenciado pelas suas emoções? Quais situações que te tira, né, do controle? Isso é muito... Ter o autocontrole é muito importante. Vamos pensar hoje, nós estamos vivendo um mundo atribulado, né, com muitas dificuldades. Muita gente, por pouca coisa, já começa a estressar, já começa a brigar. Nós tivemos uma reportagem aí esses tempos atrás do empresário, né, que partiu para cima de uma moça numa academia, porque ele queria passar num lugar onde ela estava fazendo exercício, mas dava para ele passar, o cara estressou. Umas coisas que estão acontecendo aí no dia a dia que não tem nem como a gente comentar. Aí não cabe a nós comentar também. Mas esse autocontrole, por exemplo, se imagina assim, quando você perde a cabeça, o que você faz? Qual a sua atitude? É quase igual aquela da primeira que eu perguntei para vocês. Então sentem e analisem. Nossa, quando eu perco o controle, eu faço isso. Não, quando eu perco o controle, eu sento até esfriar a cabeça para que não tenha uma atitude que vá prejudicar outra pessoa. Tá bacana. Tá? Ou você é daquele que quando perde o controle já quebra tudo, já parte para cima. Tá? Tem gente que é assim. Então, cada um tem o seu jeito. Mas precisamos ter um autocontrole. Né? Hoje, no mundo de hoje, nós discutimos política, brigamos por causa de política.
brigando por causa de religião. Então, umas coisas que não tem nada a ver. Eu comentei esses dias sobre a política, né? Eu não gosto muito de falar disso, mas foi um assunto que surgiu e eu acabei dando a minha opinião. Em Franca, nós temos apenas uma deputada estadual, que é a delegada Graciela, se não me engano. Federal, faz muitos anos que nós não temos um deputado federal para defender a nossa cidade. Aí eu comentei, por exemplo, aí a gente olha aí na política, várias pessoas se candidataram, tanto para deputado federal, tanto para deputado estadual. Gente, por que esse povo não se une? Fala assim, ó, já temos uma lá, vamos deixar ela, vamos apoiar ela, vamos eleger mais um para estadual e vamos eleger um ou dois para federal. Junta todo mundo, independente de partido, independente de coligação, façam isso pela cidade. Mas não, aí ele lança aquele tanto de gente, vai pulverizar os votos e vai acabar não ficando ninguém lá de novo. Então são coisas que o pessoal não pensa. Ou pensam só em si mesmo. Eu vou ganhar porque eu vou ganhar X de reais. Vou ganhar lá meus 25 mil reais ou mais, sei lá quanto que esse povo ganha. Eles não pensam no povo. Então reúnem e falam assim, nós vamos colocar 2 deputados federal, 2 deputados estadual. Vamos trabalhar todo mundo junto, vamos trabalhar todos os partidos da cidade junto, para nós elegermos 2 estadual e 2 federal. Mas não. Faz aquele tanto de gente, vai pulverizar votos e vai acabar não ficando ninguém. É umas coisas que eu não entendo, né? Então são coisas aí que eu não vou entender, não entendo hoje e acho que não vou entender isso nunca. Consciência social. Diferentemente das qualidades anteriores, está relacionado não com as suas emoções, e sim com as de outras pessoas. Ter consciência social é captar, compreender e interpretar o sentimento de outras pessoas. Esse pilar não apenas relacionado com saber o que as pessoas sentem, mas também é a capacidade de respeitar essa emoção. É de colocar no lugar do outro e compreender seus limites, capacidades e motivos. O desafio nesse processo é nos despir de nossos pré-julgamentos para entender o padrão emocional das outras pessoas. Desenvolvendo a competência social, será possível formar laços de confiança e colaboração, pois trata-se de uma via de mão dupla, que cultiva as boas relações e estimula o conhecimento e a compreensão das emoções alheias. O desenvolvimento desta qualidade exigirá objetivação e atenção. Escute com atenção e observe as relações físicas e emocionais das pessoas ao seu redor. É importante lembrar que muitas das emoções que percebemos nos outros podem ser interpretadas com base em nossas crenças e conhecimentos. Portanto, é imperativo que se livre do preconceito e analise a situação com clareza. Aí lá vem a pergunta. Se pergunte, o que motivou a ação do outro? Se estou verdadeiramente ouvindo ou estou julgando? Porque tem muita gente que, principalmente nos dias de hoje, né, julga muito antes mesmo de ouvir o real. Por exemplo, quando vamos pegar um exemplo bobo aí, eu discuti com o José, tá? Aí a pessoa só ouve uma parte, não escuta a outra parte. Então já faz um julgamento da pessoa, da outra pessoa. E isso em todas as áreas. Sempre que eu trabalhei em escola, na coordenação, o que eu fazia? Porque coordenar eu vejo da seguinte maneira. O coordenador ele tem que entender o lado da escola, entender o lado do pai e do aluno, entender o lado do professor. Eram esses 3 tópicos que eu sempre bati na tecla sobre isso. Não adianta eu, como coordenador, eu querer ver só o lado da escola. Porque quem mantém a escola é o pai e o aluno. Tá.
e também eu tenho que escutar o meu professor. Então são três, a gente tinha que tomar cuidado, né, para não ter problema em nenhum dos três. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Por quê? Talvez, por exemplo, chega um pai e fala assim, não estou gostando da aula do professor. Meu filho não está aprendendo nada. Uma vez aconteceu um fato comigo, que foi assim, comigo não. O pai veio conversar comigo na época. Ele tinha fechado um curso, na época era o pacote Office, mas na época aquele Office, o pacote simples, que era o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, Internet. Então, antigamente tinha muito só esses módulos, né? Só esses cursos. E se passou, se não me engano, tinha passado 2 meses de curso. Eles estavam quase entrando no Word. Não, eles já tinham entrado no Word, estava no 2º capítulo, alguma coisa assim, do Word. Daí ele chegou muito bravo para falar comigo, que queria tirar o menino da escola, que o menino não estava aprendendo, ele colocou o menino dele no escritório para o menino montar algo para ele, o menino não soube montar, tudo. Aí eu peguei, sentei com o pai e falei assim, mas o que o senhor pediu para o filho do senhor fazer? Eu pedi para ele fazer uma planilha para mim de custo, uma planilha de estoque, ele não fez. Já faz 2 meses que ele está fazendo o curso. Eu peguei a pasta da turma, eu sempre gosto de deixar todas as... Por exemplo, tem a pasta do professor José, da turma X. Eu peguei a pasta, abri para ele e falei, o seu filho já fez o Windows, eles terminaram, e estão no começo do Word, que é o processador de texto, o editor de texto, e agora que ele está no início. O senhor pediu para ele fazer algo que ele ainda não viu. O Excel é o próximo curso que o seu filho vai fazer e ainda tem que passar pelo Word para chegar lá. Aí ele ficou meio desconcertado, pegou e falou assim, mas... Falei assim, não. Pede para ele fazer algo do que ele já viu. O senhor acompanhou? Aí eu joguei uma pergunta para ele. Falei assim, o senhor acompanhou o que ele já fez? O senhor tem acompanhado a apostila, se ele está fazendo os exercícios em casa, se os exercícios dele, da apostila, estão listados pelo professor, sendo que ele está fazendo, toda vez que se termina uma aula e ele conclui os exercícios, o professor dá um visto. O senhor tem acompanhado isso? Não acompanho isso não. Eu nem me atentei a isso. Assim, então, a partir de agora, o senhor acompanha, vê o que ele está fazendo, é louvável isso que o senhor fez, o senhor querer que ele faça algo já na prática, isso é bacana pra caramba, o senhor tem que fazer isso, mas pede para ele fazer o que ele já viu, o que o professor já passou. Passou-se acho que passou 1 mês, quase 2 meses, esse mesmo pai foi conversar comigo. E depois o menino já estava fazendo Excel. Aí ele entrou comigo, eu cumprimentei ele, a gente tomou um café junto, aí ele veio falar. Falou, Célio, depois daquela nossa conversa, eu fiquei mais atento, e olha que bacana, o fulano de tal me mostrou o que ele está aprendendo, fez algumas coisas para mim ver, e muito bacana. E eu estou vendo que ele está aproveitando o curso e que ele está aprendendo. Se você não tivesse me dado aquele toque, talvez eu não teria entendido dessa forma. Aí eu peguei e agradeci ele também, né, por ele ter entendido a minha colocação na nossa última conversa. Então são coisas assim. Aí vamos lá. Aí eu vou falar do autocontrole que nós já passamos lá. Se eu ficasse nervoso com o pai é porque ele está questionando algo que o filho ainda não viu, ia virar uma bagunça, né? Vocês não acham que ia ficar uma situação muito ruim? Tá? Mas o que eu resolvi fazer na época? Mostrar para o pai que o filho ainda não tinha visto
aquele módulo que ele estava cobrando com o filho, e que ele, a partir daquele momento, começasse a acompanhar o que o filho realmente estava aprendendo. E foi bacana, o pai entender. Eu falo assim, eu ficar nervoso, mas também poderia ser, a hora que eu fizesse questionamento, o pai também poderia ficar nervoso. Nesse caso, tanto eu, tanto ele, resolvemos na calma, conversamos, mas também já teve situações que pais saíram bravos, xingando, umas coisas. E assim, sério, você nunca estressou? Já também, não vou falar que não, já também. Tento não estressar, mas se eu falar para vocês que eu nunca estressei, eu vou estar mentindo, tá? Mas eu sempre busco o controle, né? Para resolver as coisas da melhor maneira. Administração de relacionamentos. E também está dirigida à capacidade de consciência social, autocontrole e autoconfiança. Consciência. A administração de relacionamentos está focada em garantir uma boa comunicação, que, consequentemente, te fará capaz de enfrentar qualquer conflito com tranquilidade. Quando você busca aprimorar essa capacidade rapidamente, será reconhecido no seu grupo social, trazendo para si o respeitado dentro do mesmo. Será reconhecido no seu grupo social, fazendo disso, né, você respeitado dentro do seu grupo. Eu acho que ficaria melhor. Após o domínio deste talento tão importante, aprenderá como lidar com as pessoas a um nível mais profundo, possibilitando seu crescimento e contribuição. É válido lembrar que para o desenvolvimento dessa habilidade será imperativo o domínio das qualidades anteriores. Portanto, aprimore seu autoconhecimento e autocontrole, bem como as suas capacidades sociais. Elas te darão ferramentas para manter um bom comportamento. Se pergunte: o que eu espero desta relação pessoal? O que eu tenho para oferecer de positivo nesta relação? Competências pessoais e sociais. A inteligência emocional pode ser definida como a junção dos 5 pilares propostos por Daniel Goleman, que são habilidades humanas, que vimos nos tópicos anteriores. Essas habilidades são resultantes de 2 aptidões: competência pessoal, onde o foco é você, ou seja, está direcionada para suas emoções e sensações. Competência social, que aborda a maneira de se comportar com as outras pessoas, portanto, estará mais ligado com as emoções alheias, sem desconsiderar as suas próprias emoções. Competências pessoais: autoconhecimento, autocontrole, automotivação. Competência social: consciência social, administração de relacionamentos. Então foi dividido desta forma, como competência pessoal, com esses 3 itens, né? Autoconhecimento, autocontrole e automotivação, e a competência social, dividido com consciência social e administração de relacionamentos. Diferente dos padrões normais de inteligência, a inteligência emocional pode ser mudada e melhorada a qualquer momento. Tá? Então, quando se fala lá na frente que a pessoa tem que nascer com isso ou não, já descarta de vez, né? Porque, diferente dos padrões normais de inteligência, a inteligência emocional pode ser mudada e melhorada a qualquer momento. O segredo para isso é entender as suas verdadeiras aptidões, para lapidá-las e usá-las a seu favor. Para viabilizar o aperfeiçoamento da sua inteligência emocional, você trabalhe cada aptidão de forma individual. Evite desenvolver as habilidades simultaneamente, lembrando que estas habilidades serão determinantes para o seu sucesso. Inteligência emocional para a vida profissional. Aí nós já vamos entrar já na parte do profissional, né? O impacto positivo que o desenvolvimento da inteligência emocional proporciona é gigantesco, segundo Bradbury e Kravis. Ela é tão importante para o sucesso que representa 60% da produtividade de todos os tipos de trabalho. Ela é a mais forte condutora de liderança e excelência pessoal.
No mercado de trabalho, o profissional que busca entender e gerenciar suas emoções através do aperfeiçoamento das competências pessoais e sociais melhorará significativamente sua administração do seu tempo, motivação, visão empreendedora e comunicação. O mercado de trabalho percebeu que buscar colaboradores com esse perfil aumenta a produtividade da empresa, tendo em vista que um profissional apto para administrar o seu lado emocional, bem como seus relacionamentos sociais, certamente terá habilidades de liderança, trabalho em equipe e bom relacionamento com os clientes. Sendo assim, são aqueles que provavelmente são mais bem-sucedidos no mercado de trabalho e apresentam melhor qualidade de vida. Aprimore a sua inteligência emocional, pois assumir o controle de suas emoções, assim como desenvolver a capacidade de se conectar profundamente com as pessoas, são características que te darão um diferencial competitivo. Destaca-se no mercado de trabalho e na vida profissional. Agora, nas atividades, o autor pede, responda as perguntas apresentadas nos 5 pilares da inteligência emocional. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder essas perguntas aqui. E como vocês vão fazer isso? Pode preencher aí, tirar uma foto e me mandar. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre educação financeira. O rapazinho da foto aqui parece que não é muito educado financeiramente, né? Porque está jogando dinheiro ao vento, né? Então aí nós vamos falar sobre a educação financeira, um assunto muito interessante também, se tratando da empregabilidade. Ok, pessoal? Então foi isso, espero que eu tenha sido claro nas explicações. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.